Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Rodrigues, estou aqui para mais uma palestra online com vocês. Quero agradecer ao convite da casa por estar aqui com vocês, ainda que distante fisicamente, mas os nossos pensamentos e os nossos corações estão unidos aí. Tenho certeza que quando a pandemia passar, quando a gente tiver pelo menos uma situação um pouco mais confortável, a gente vai poder se ver de verdade, né, fisicamente, olho no olho, que acho que todo mundo está sentindo falta, né, desse contato físico com todos, né, do centro. Tenho certeza que será muito bom para todos nós. O tema que eu escolhi para a gente conversar hoje é o desapego. Mas antes da gente começar a nossa conversa de hoje, vamos fazer uma prece de abertura, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que estão presentes nos lares e nos corações de cada um de nós, abençoando esta casa que está nos acolhendo, ainda que de forma virtual. Que os mentores desta casa abençoem e iluminem a todos os trabalhadores da casa, a todos os companheiros da parte material, para que todos sejam amparados e auxiliados, e que seja uma conversa, e que seja um momento de muitas reflexões e de muito aprendizado para todos nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Como eu disse, quero agradecer imensamente a Casa Bezerra de Menezes por ter me convidado mais uma vez para fazer essa palestra. Espero que todos vocês recebam o meu carinho, o meu afeto e que seja realmente de muito proveito para todos nós essa palestra de hoje. Então, vamos começar o nosso papo de hoje a respeito do desapego. É um assunto que gera um pouco de desconfiança, né, no primeiro momento. Afinal de contas, nós ainda somos seres muito materialistas, né? Nós ainda somos extremamente apegados às coisas da matéria. Não, quando a gente fala apego, não só às questões financeiras, né, o dinheiro, aos bens materiais, mas nós somos apegados a situações, a pessoas, a lugares. É claro que a gente não pode também se desprender de tudo e de todos e viver uma vida completamente alheia a tudo. Mas a gente tem que ter alguns cuidados, né? A doutrina espírita nos dá algumas informações que eu tenho certeza que serão muito relevantes para a gente refletir no dia de hoje. Então, vamos começar aqui a nossa conversa, entendendo primeiramente o que é o desapego, né? Entendendo o significado do termo desapego. Desafeição, desamor e indiferença, né? Essa indiferença eu coloquei aí entre aspas, né? Desinteresse e também desprendimento. Acho que essa palavrinha aqui, desprendimento, é o que a gente tem que, nesse momento, se atentar mais. Então vamos entender primeiro o que é desprendimento, para a gente continuar a nossa conversa. Independência, abnegação e altruísmo. São sentimentos que muitas vezes estão faltando, né, nos corações de muitas pessoas, né? E quando a gente fala muitas pessoas, nós temos que nos incluir também. Às vezes a gente sempre joga nas costas do outro, né, das outras pessoas, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente anseia, para que as pessoas façam, mas muitas vezes nós também não estamos fazendo. Será que nós conseguimos, diante de todo o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, sermos desprendidos? Temos aquele sentimento de que, puxa, nós estamos numa situação, nós estamos aqui, eu estou como fulano, eu estou numa situação de poder, muitas vezes. Será que nós conseguimos ter essa visão? Será que o Espiritismo nos dá informações a respeito disso? Tem uma passagem dos evangelhos, aliás, são dois trechos aí, que eu dei uma resumida, que está lá no Evangelho de Marcos e Mateus e que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. É uma passagem de Jesus em que muitas pessoas interpretam de uma forma equivocada essa passagem de Jesus, aquilo que ele quis nos dizer. Diz lá que o povo estava em torno de Jesus e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos, e todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Será que Jesus quis nos dizer aqui que ele não se importava com a sua família, que ele não se importava com a sua mãe? Será que é essa a mensagem que Jesus quis nos passar? Ou será que ele não quis nos dizer de um amor um pouco mais amplo, de uma forma muito maior daquilo que a gente imagina? Não só restrito ao nosso círculo familiar, que claro, nós temos que ter um amor incondicional, um amor de gratidão, principalmente para com os nossos pais. Por mais que muitas vezes, né, pessoas às vezes não tenham
um bom relacionamento com o pai, com a mãe, né, por inúmeras razões, mas nós temos que ter sempre em mente que os nossos pais, né, nosso pai e a nossa mãe, em algum momento eles se uniram e nos deram a oportunidade da nossa vida encarnada. Então nós temos que ter gratidão, primeiramente, aos nossos pais. E esse amor, que muitas vezes acaba se desenvolvendo ao longo das nossas vidas, né, principalmente com a convivência, desde a infância, até mesmo passando pela fase adulta, esse amor ele não pode morrer. Mas Jesus quis nos dizer aqui nessa passagem que não só a sua mãe e seus irmãos eram importantes para a vida dele. Todos aqueles que estavam ali, próximos de Jesus, que queriam muitas vezes ali ouvir a sua palavra, que queriam ter aquele convívio com ele, todos eram importantes em sua vida. E será que nós conseguimos dar importância para todas as pessoas que estão ao nosso redor? Será que nós não estamos fechando muitas vezes aquele círculo de amor restrito apenas à nossa família? Repito, temos sim que amar incondicionalmente a nossa família, mas nós temos que entender que nós todos que estamos aqui convivendo nesse plano de provas e expiações, nós somos irmãos em Cristo. Por mais que a gente ainda não consiga ter esse sentimento e por mais que a gente não consiga entender, mas essa foi a verdadeira mensagem de Jesus. Ou seja, nos desprendemos daquele amor circunscrito à nossa família, aos nossos parentes, aos nossos amigos, e ter uma visão um pouco mais ampla. Talvez a gente ainda não consiga hoje ter esse sentimento, mas é o que Jesus espera de nós. É o que Jesus veio nos ensinar quando esteve aqui. E aí eu separei esse trecho, eu gosto muito desse livro, chama Vivendo o Evangelho, do Espírito André Luiz, pelo autor Antônio Baduy Filho. Para quem faz Evangelho no Lar, principalmente, ele pega pequenos trechos, né? Cada trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma mensagem correspondente. Então é um livro muito interessante, recomendo aí para quem faz Evangelho no Lar, ou mesmo para quem está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Referente a essa passagem que nós vimos há pouco, diz lá que ame sua família, mas não faça desse amor um apego obsessivo. Muitas vezes a gente acaba amando, entre aspas, de uma forma obsessiva. Muitas vezes a gente acaba prendendo as pessoas que estão ao nosso lado e sem verdadeiramente amá-las. Nós apenas estamos querendo as pessoas próximas da gente, por um egoísmo, muitas vezes, de uma forma muito exacerbada. Então nós temos que ter alguns cuidados, principalmente no momento do desencarne. A gente vai ver mais adiante aqui que esse é um momento muito delicado, né? Principalmente agora, nessa época que nós estamos vivendo, em que pessoas estão infelizmente partindo, né, por conta do coronavírus, pessoas estão desencarnando muitas vezes sem ter a oportunidade, né, daquela despedida entre seus familiares. Mas nós temos que entender que tudo que acontece aqui, nesse plano encarnado, nas nossas vidas, Deus está no comando de tudo. Deus não é um pai injusto que, por um capricho, ele tira as pessoas do nosso convívio e não quer que a gente nunca mais as veja. A doutrina espírita nos ensina que quando desencarnamos, nós mudamos de situação espiritual. Hoje nós estamos encarnados e depois iremos para o plano espiritual e um dia todos iremos nos reencontrar. Todos, quando estivermos na nossa verdadeira morada, iremos nos reencontrar. E é claro que a saudade, a dor da separação física, ela é muito grande, nós temos que respeitar sim. Mas nós temos que tomar alguns cuidados, para que isso não se transforme em sofrimento. A saudade faz parte, a saudade ela é muito benéfica em alguns pontos, mas a dor daquela separação, a gente precisa tomar alguns cuidados. E por isso, a necessidade desse desapego, entre aspas. Entendemos que hoje nós estamos aqui, amanhã nós poderemos estar no plano espiritual, ou um familiar, um ente querido estará no plano espiritual, e a gente precisa entender esse momento, essa separação momentânea que a doutrina espírita também nos explica. E nós temos que entender também uma outra questão muito importante a respeito do nosso corpo físico. Ele é um empréstimo divino. O nosso corpo físico, ele é um empréstimo de Deus. E tudo aquilo que nós temos emprestado, nós temos que tomar os maiores cuidados possíveis, né? E aí, uma outra questão também muito importante para a nossa reflexão é a questão do apego aos bens terrenos. A gente sabe que muitas vezes a matéria ela acaba nos cegando. Muitas vezes a gente acaba vendo apenas o dinheiro na nossa frente, como aí essa figura emblemática do tio Patinhas, e a gente se esquece que muitas vezes nós temos algo nesse momento
mas que por alguma razão, em algum momento, Deus pode tirar da gente. Talvez por uma necessidade evolutiva de cada um de nós. E a lei da reencarnação também nos traz essas explicações de uma forma muito sensata. Hoje nós podemos ser pessoas ricas, poderosas, com todo tipo de bens materiais. Numa próxima encarnação, se nessa nós abusarmos dos nossos bens terrenos, dos nossos bens físicos, nós poderemos vir numa situação um pouco mais humilde, para que a gente possa desenvolver a nossa humildade, a nossa abnegação, o amor ao próximo, saber compartilhar muitas vezes quando nós temos em abundância. Quantas e quantas pessoas poderiam aí ajudar muito mais e às vezes não fazem. E às vezes a gente vê pessoas que têm tão pouco, às vezes não tem nem o mínimo para si, e são muitas vezes as pessoas mais caridosas do mundo. Então, esse desapego aos bens terrenos, nós também temos que ter muito cuidado. Saber que um dia Deus pode retirar aquilo que hoje está com a gente. Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueça que ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, e isso nos ajudará ao desprendimento, como um adulto que vê as coisas mais importantes. E nessa passagem aqui, não se refere apenas aos bens materiais. A gente pode ampliar essa discussão, esse ensinamento, às pessoas que estão convivendo com a gente. Deus não coloca nenhuma prova a mais do que a gente pode suportar. Deus é um Pai de infinita bondade e justiça e não quer ver nenhum de seus filhos sofrerem. Deus não retira de perto da gente uma pessoa por mero capricho. Muitas vezes aquela pessoa que desencarnou agora, ela já cumpriu com a sua jornada. Ah, mas a pessoa, agora as pessoas que estão aí desencarnando por conta da pandemia, por conta do coronavírus, puxa, mas era uma pessoa tão jovem, era uma pessoa saudável, e ela desencarnou assim de uma forma tão abrupta, tão sem sentido muitas vezes. Mas nós sabemos que pela lei de Deus, por tudo aquilo que Deus nos ensina, por tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar, e que agora a doutrina espírita nos ensina de uma forma tão clara, Deus não pune ninguém. Por mais dura que seja a prova, como diz aí o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, Deus sempre nos coloca uma consolação ao nosso lado. E quando a gente fala dessa separação, desse desprendimento, isso também vale para quem desencarnou. A gente sabe que muitas vezes nos centros espíritas, irmãos desencarnados muitas vezes são levados até a casa espírita para poder assistir uma palestra. Eu tenho certeza que agora, nesse mundo virtual, nesse momento aqui que eu estou gravando a palestra, tenho certeza que de alguma forma alguns irmãos espirituais também são convidados a assistir essas explicações. E também tenho certeza que muitos que desencarnaram, muitos que estão do lado espiritual, também sofrem com a separação física, também eram extremamente apegados às coisas materiais, às coisas da terra, e têm uma dificuldade muito grande de viver do lado de lá sem um bem material, sem a presença de uma pessoa que está ao seu lado. A saudade existe dos dois lados da vida. Por isso que nós precisamos, da melhor maneira possível e com toda a calma e com toda a tranquilidade, desenvolver esse desapego, esse desprendimento. Saber que tudo é temporário nas nossas vidas. O sofrimento é temporário, as alegrias muitas vezes, aquela alegria exagerada, aquela euforia, ela também passa muitas vezes. E aí a gente precisa cair, como se diz, a gente precisa cair na real. Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente precisa ter muita calma e muita tranquilidade ao lidar com esses sentimentos, porque a gente está lidando com sentimentos, com situações que muitas vezes fogem da normalidade que a gente entende. Então quando a gente perceber que alguém muitas vezes está ali ao nosso lado, sofrendo por uma separação, sofrendo por muitas vezes ter perdido alguma coisa, que a gente tenha sempre uma palavra amiga, uma palavra consoladora. Talvez, muitas vezes, esses ensinamentos, no primeiro momento, talvez soem de uma forma muito diferente, talvez as pessoas não tenham, naquele momento, a devida compreensão. Principalmente se a pessoa, muitas vezes, não tem nem conhecimento espírita, nem conhecimento da vida espiritual. Vai adiantar a gente querer colocar esses conhecimentos, esses ensinamentos para alguém que nunca ouviu falar sobre isso? E mesmo para as pessoas espíritas, às vezes a gente fala, o espírita ele tem um entendimento, o espírita lida melhor com a morte, lida melhor com a separação. Às vezes não é bem assim, principalmente quando é na nossa família, principalmente quando é um ente querido muito próximo,
seja um pai, uma mãe, um filho, um irmão, enfim, seja lá o que for, um amigo que seja, até mesmo um animalzinho. Quantas vezes a gente vê pessoas sofrendo, pessoas extremamente abatidas e tristes com a perda de um animalzinho. Então nós temos que ter muita calma. Se a gente não tiver nada de bom para falar no primeiro momento, que a gente tenha a calma e a tranquilidade e entender o momento da pessoa. E claro, fazer vibrações, fazer preces, isso ajuda muito para que a pessoa esteja receptiva a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de informação. Temos que ter muito cuidado, saber o momento certo de falar certas coisas. Aí, referente também a esse trecho aí do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no livro Vivendo o Evangelho. Você tem o direito à posse digna dos bens terrenos, mas não deixe de lado as conquistas espirituais. Desatender à evolução do espírito e apegar-se ao patrimônio material é como um avestruz que põe a cabeça no buraco para salvar a vida, mas deixa o corpo de fora exposto ao perigo. Quantas vezes a gente pensa que está se salvando, a gente pensa que está protegido e a gente está colocando, e a gente deixa de fora, muitas vezes, a maior parte dos nossos sentimentos. Então, que a gente tenha essa compreensão. Essa lição aí do livro Vivendo o Evangelho eu acho muito oportuna, perfeita para esse momento. Às vezes a gente só vê aquela questão mais ali, né? A gente vê o micro, a gente não vê o macro. Essa passagem aqui eu acho que casa muito bem também com aquela primeira passagem que nós vimos lá em relação aos ensinamentos de Jesus. Claro que aqui está falando mais especificamente de bens materiais. Mas Jesus, quando falou de sua mãe, de quem era minha mãe, quem são meus irmãos, ele estava vendo de uma forma muito mais ampla. Ele não estava restrito a uma determinada situação, restrito apenas ao seu círculo familiar, ao seu círculo de pessoas queridas. Ele tinha uma visão muito mais ampla e talvez é isso que falte para todos nós, ter essa visão ampla para entendermos realmente essa questão do desapego. Voltando aí ao Evangelho segundo o Espiritismo, em alguns ainda são muito tenazes os laços da matéria para que o espírito se desprenda da terra. A névoa que os envolve tira a visão do infinito. E por isso o rompimento de hábitos e tendências não é fácil. Essa passagem aí tem muito a ver com as pessoas que desencarnam, com as pessoas que vão para o lado espiritual e que muitas vezes são apegadas, são extremamente apegadas. E quem são essas pessoas que vão para o lado espiritual extremamente apegadas? Todos nós. Hoje nós estamos aqui, encarnados. Amanhã ou depois, por alguma razão, a gente talvez seja chamado a retornar à nossa pátria espiritual, à nossa verdadeira morada. E aí, se nós tivéssemos que desencarnar hoje, nós estaríamos prontos nessa questão do desapego? Nós estaríamos lidando bem com essa questão do desapego? Ou será que nós deixaríamos aquela energia ainda aqui no plano material de uma forma muito intensa, de uma forma assim que vai nos prejudicar do lado espiritual e vai prejudicar aqueles que aqui ficaram? Repito, desprendimento não é simplesmente viver alheio a tudo. Não é isso. Nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala em relação ao desprendimento, em relação ao desapego. Mas é saber que tudo é momentâneo. Que nós estamos aqui e que depois, quando retornarmos para o outro lado, ou quando não tivermos algo em nossa posse, como é que a gente vai lidar com essa situação? Por isso, a importância do estudo, por isso, a importância das boas leituras em relação ao Espiritismo. É extremamente benéfico para todos nós entendermos esse outro lado. E que muitas vezes a gente não entende e a gente, depois eu vou estudar, depois eu vejo isso. Às vezes a gente pode não ter tempo. E às vezes a gente pode estar ali necessitando passar por uma situação e se a gente não tem o devido preparo, a gente vai sofrer muito mais. No livro Fonte Viva, Emmanuel e Chico Xavier: desapega-te dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino. Lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Então, eu grifei aí essa palavra que tem muita importância nesse contexto todo. Opa, deixa eu voltar aqui. O empréstimo. É um empréstimo divino. Nosso corpo é um empréstimo divino. Os bens materiais são empréstimos divinos. As pessoas que estão ao nosso redor, elas foram ali conduzidas ao nosso redor de uma forma muitas vezes temporária. Claro que existem os laços de família,
e que não se rompem, né? Muitas vezes hoje, quem a gente está convivendo com a gente hoje, já esteve numa outra vida com a gente, estamos, né, nesse vai e vem de encarnações, para nós nos melhorarmos, para resgatarmos os nossos débitos, isso tudo é ponto pacífico. Mas a gente tem que entender que são situações muitas vezes temporárias. Hoje, quem é minha mãe, talvez numa encarnação anterior, ela tenha sido a minha irmã, tenha sido meu pai, tenha sido minha esposa, enfim, os papéis muitas vezes se invertem. Mas aqueles espíritos estão realmente interligados uns aos outros, em papéis diferentes. Mas nós temos que entender que todos nós somos espíritos individuais. Nós somos individualidades. Nós estamos representando um papel hoje para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual, mas nós temos que entender que são situações temporárias. São situações que hoje se faz necessário para aquele aprendizado, para aquele momento. Então, muitas vezes, esses sentimentos que a gente vai nutrindo de uma forma muito apegada, são esses sentimentos que nós temos que lidar da melhor maneira possível e entender que em algum momento nós vamos viver todos como irmãos espirituais. Repito, aquela lição de Jesus lá no começo da nossa conversa, que a gente precisa ampliar esse nosso círculo de amor e de amizades. Aí uma outra situação muito delicada e que requer da gente todo o carinho e acho que todo o amor, toda a amorosidade. Muitas vezes quando a gente vai, aqueles que têm o costume, né, de ir em cemitérios, de visitar o túmulo dos seus familiares e seus entes queridos, às vezes ou a gente faz isso que está aí descrito no livro Obreiros da Vida Eterna, Chico Xavier e André Luiz, ou muitas vezes a gente acaba vendo pessoas nessa situação, né? Pessoas que às vezes ficam ali, ou nós mesmos, né, ficamos ali chamando, entre aspas, né, aquela pessoa que desencarnou, achando que ali no cemitério, né, aquele local é a verdadeira morada daquele espírito, daquele ente querido. E muitas vezes isso acaba prejudicando a sua evolução, porque ele sente os sentimentos, né, os pensamentos, eles continuam, mesmo daqui para lá e de lá para cá também. Talvez eles consigam sentir um pouco mais do que a gente, por já estarem no plano espiritual. Mas quando a gente tem aquele sentimento de dor, não a saudade gostosa, mas aquele sentimento de dor, aquele sentimento de apego excessivo, isso acaba prejudicando os nossos entes queridos. A gente vai querer vê-los do lado de lá sofrendo, a gente vai querer vê-los do lado de lá tristes, porque nós estamos tristes aqui. De novo, a saudade existe nos dois planos da vida. Mas a saudade sim, tristeza não. Ah, mas é difícil lidar com isso, Wilson. Eu sei que é difícil. Repito, quando é com um familiar, com uma pessoa muito próxima, todos esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, muitas vezes a gente acaba não se esquecendo, mas a gente não consegue aplicar para nós mesmos. A gente consegue falar isso para os outros, consegue muitas vezes, quando questionado, falar palavras bonitas para as pessoas, mas às vezes a gente não consegue vivenciar isso. Mas principalmente numa situação como essa, num cemitério, né, onde ali está o corpo físico, né, ou aquilo que sobrou do corpo físico, mas o espírito daquele nosso ente querido, ele está habitando uma morada muito mais feliz, a nossa verdadeira morada. Ele é chamado muitas vezes ali pelos nossos pensamentos, mas nós podemos chamá-los em qualquer situação. Se nós estivermos nas nossas casas e ficarmos chamando e chamando e chamando aquele ente querido, ele vai acabar ouvindo aquele nosso chamado e muitas vezes, se ele não tiver uma condição evolutiva suficiente para ir até ali de uma forma tranquila e serena, ele vai acabar sendo prejudicado. Lembre-se do próprio André Luiz, no livro Nosso Lar e no filme Nosso Lar. Ele queria porque queria ver os familiares. Logo depois que ele desencarnou, que ele foi para a colônia Nosso Lar, ele queria porque queria ver os familiares. Mas ele ainda não tinha o devido preparo. Depois de muito trabalho, depois de ter desenvolvido muitas atividades lá, ele teve autorização. E qual foi o primeiro sentimento que ele teve quando ele viu a mulher dele com um novo marido, com uma nova família? Ele sentiu raiva, ele teve um sentimento muito ruim. Felizmente, ele já estava numa condição espiritual que deu a ele, naquele momento, aquele sentimento de raiva, mas depois ele foi acalmando, ele foi serenando e ele teve o devido entendimento, ele teve o devido desprendimento, de entender que a vida daquela que tinha sido a sua esposa, ela deu continuidade à sua vida com uma outra pessoa.
às vezes, talvez nem todos nós, se estivéssemos na situação do André Luiz, nós teríamos esse desprendimento e esse entendimento que ele conseguiu depois de muito trabalho no plano espiritual. Mas veja, se os mentores e os amigos espirituais tivessem atendido aquele capricho dele, de logo de cara, ter levado ele até a casa dele e ter visto aquela cena, talvez ele ficasse ali. E ao invés de ajudar ao novo marido da sua esposa, né, como a gente viu ali no filme, né, que ele fluidificou a água dele porque ele estava doente, ele poderia ficar ali obsediando a esposa, o marido, prejudicando os filhos. Essa lição do livro Nosso Lar, do filme Nosso Lar, eu acho que reflete muito, ilustra bem essa questão do desprendimento. Será que todos nós conseguiríamos ser como André Luiz? Depois, aquele André Luiz já preparado, já evoluído, não aquele André Luiz que foi para um umbral logo de cara. Muitas vezes, talvez muitos de nós não tivéssemos esse desprendimento. Então é uma lição muito importante para a gente refletir. E olha só outra lição também, muito legal que o André Luiz nos traz no livro Missionários da Luz. Aqueles que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram aqui na crosta, né, ou seja, aqui na Terra, neles encontram as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas, aos fluidos vitais, alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Essa é a situação que eu estava me referindo. Se André Luiz, naquele momento em que ele queria muito vir aqui, à sua casa física, se os mentores tivessem atendido aquele seu pedido, ele tivesse visto aquele novo marido da sua esposa, será que ele não ficaria ali, preso à sua casa terrena, prejudicando as pessoas, como diz aí no livro Missionários da Luz, se alimentando com os fluidos dos alimentos, vivendo uma vida que já não é mais a dele? Então vejam a importância do desprendimento. A importância da gente começar a trabalhar isso, para quando a gente voltar para o plano espiritual, a gente não ter esse sentimento, a gente não levar isso daqui para lá, e do lado de lá a gente sofrer com isso também. Então essas são as lições, são ali nas entrelinhas, né, naquelas mensagens que às vezes a gente nem dá importância. Quantas vezes a gente não lê o livro Missionários da Luz, a gente nem deu importância para essa passagem. Então são situações muito importantes para a gente refletir. Peguem aí depois, né, hoje em dia, né, todo mundo, às vezes quem está assistindo pela televisão, pelo computador, ou mesmo no celular, né, dá um print dessa tela aí e salva e reflita depois a respeito. Ou então pega lá o livro, né, capítulo 11, né, Missionários da Luz, e leia com mais atenção esse capítulo aí, que eu tenho certeza que será de muito benefício para todos aqueles que estiverem querendo, né, se instruir. Aí eu trouxe uma mensagem aqui do autor Pietro Baldi, do livro A Lei de Deus. Pietro Baldi, para quem não conhece, ele é um autor espiritualista, não é espírita, mas os seus ensinamentos casam perfeitamente com os conceitos do espiritismo. Diz lá que na lógica da lei, passa a não haver razão para que as coisas nos sejam tiradas, mas pelo contrário, porque uma vez aprendida a lição, não há razão que justifique renúncias forçadas e limitações dolorosas. O caminho para chegar à abundância é o desapego. Quando nós entendemos verdadeiramente a lei de Deus, a questão do desapego será automática. Porque a gente vai entender que tudo nos é emprestado, que nada é nosso, nem o nosso corpo físico, e aí a gente não vai sofrer com aquelas separações, muitas vezes momentâneas. Limitações, como diz aí o Pietro Baldi, limitações dolorosas, que atrasam o nosso caminho, atrasam a nossa evolução. Ah, mas eu ainda não consigo ser desapegado, eu não consigo ser desprendido. Ok, mas é um exercício. A gente consegue perdoar incondicionalmente, como diz lá a passagem bíblica, né, do perdoar 70 vezes 7? Muitos de nós não conseguimos. Muitos de nós temos muita dificuldade em entender isso. Mas é algo que a gente precisa trabalhar. Jesus não veio nos ensinar isso? Do perdão incondicional, do amor incondicional, do desapego? São lições que a gente precisa estudar com muita calma, com muita tranquilidade e da melhor maneira possível, dentro das nossas possibilidades e limitações, colocarmos em prática no nosso dia a dia. É uma questão de entendimento. É aquele momento de, puxa, agora eu entendi. Isso é de cada um. Eu não posso fazer a parte do outro, assim como o outro não pode fazer a parte que me cabe. Cada um vai ter o seu momento. Para quem
é espírita, para quem começou muitas vezes no espiritismo, né, depois, né, às vezes já na vida adulta, pare e reflita, em que momento você se tornou espírita, ou em que momento você adquiriu uma espiritualidade? Ou espírita, ou católico, ou evangélico, enfim, em que momento você começou a adotar algo espiritual mais para a sua vida? Pare e reflita, procure lá puxar no seu banco de memória, né, no seu banco de dados, em que momento houve aquele start. Puxa, agora eu entendi, agora eu vou procurar algo melhor para a minha vida. Todos nós temos um momento. Para quem é espírita, né, já deve ter ouvido muito esse termo, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Normalmente é pela dor. Normalmente a pessoa procura uma casa espírita porque está passando por um momento difícil. Porque muitas vezes não consegue entender as leis de Deus da sua forma plena. E aí o Espiritismo nos dá pelo menos um alento. O Espiritismo nos dá informações relevantes para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, ou pelo menos começar a entender os ensinamentos de Deus trazidos por Jesus e agora pela doutrina espírita. Então, muitas vezes é um caminho difícil, sim, mas é um caminho que todos nós iremos percorrer e cada um vai saber qual é o passo que pode dar adiante. Ninguém vai fazer a parte pelo outro. Ninguém vai se tornar desapegado, desprendido da noite para o dia. É um trabalho que a gente precisa começar a desenvolver dentro da gente. É um trabalho com muita calma, com muita tranquilidade e principalmente com muito discernimento. Temos que ter muito discernimento, muito bom senso para fazer isso. E claro, conhecimento. Sem conhecimento a gente não consegue sair do lugar. Minutos de Sabedoria, aquele livrinho pequenininho, né, que acho que todo mundo já tem aí em casa, também utiliza no Evangelho, né? Não exija condições, ajude sempre com desprendimento e não exija agradecimento e nem gratidão. Quantas vezes a gente não faz um benefício para alguém, a gente ajuda alguém e a gente pensa nos benefícios, a gente pensa naquilo que a gente vai ter em troca, no retorno. Muitas vezes a gente acaba ajudando alguém e aquela pessoa, de fato, ela não vai retribuir aquela ajuda. De fato, aquela pessoa, às vezes, por uma série de questões, ela não tem como lhe retribuir aquela ajuda. Seja uma ajuda material, uma ajuda de ordem espiritual, enfim, seja lá o que for. Mas em algum momento da sua vida, alguém vai te ajudar. Porque é uma cadeia, é um círculo, no bom sentido, é um círculo do bem. Eu ajudo o fulano, o fulano ajuda o ciclano ajuda o beltrano. E muitas vezes isso se torna um círculo. Normalmente isso se torna um círculo. Você ajuda aqui, vai indo, vai voltar para você. Simples assim. Então nunca faça algo esperando o retorno daquela mesma pessoa. Porque muitas vezes você vai se decepcionar. Quantas vezes eu já não vi, às vezes no próprio trabalho espírita, né, no trabalho do centro, ou em alguma outra atividade espiritual, às vezes você vai lá aplicar uma fluidoterapia na pessoa. E às vezes a pessoa sai dali e nem te agradece. Eu já vi muitos companheiros espíritas, e eu confesso que eu também já senti isso em alguns momentos, depois com o entendimento a gente vai vendo que não é bem por aí. Puxa, a pessoa veio aqui, veio buscar ajuda, eu estou aqui para trabalhar e nenhum obrigado eu recebi. Às vezes a pessoa está num momento em que ela não tem condições de agradecer. Às vezes ela não se deu conta de que ela recebeu uma ajuda. Às vezes ela foi levada até ali de uma forma assim meio que no susto e recebeu a ajuda que ela precisava. Talvez ela demore um pouco para acordar. Talvez ela demore um pouco para entender, puxa, quanto que eu não recebi de ajuda, quanto que eu não fui beneficiado e eu nunca agradeci. Que ela possa fazer esse agradecimento ajudando outras pessoas. Então, por isso que eu digo, nunca espere de alguém alguma coisa em troca. Se você fez algo de bom para alguém, faça de coração. Nunca espere algo em troca. Não porque a pessoa é ingrata, mas porque às vezes a pessoa não está naquele momento de entender isso. E a gente precisa entender isso, que nós temos que ajudar por amor, sem esperar nada em troca. E é algo difícil, viu? É algo difícil da gente entender. Falo isso por mim. Eu tive muita dificuldade de entender isso no começo. Eu separei aqui esse capítulo do livro, o capítulo Amor e Desapego, do livro O Voo da Gaivota. Para quem não conhece esse livro, ou para quem não está ligando o nome à pessoa, esse livro é a continuação, é o quarto livro da série Violetas na Janela, da autora espiritual Patrícia,
pela psicografia da médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Tenho certeza que muita gente já leu o livro Violetas na Janela, muitas vezes é a porta de entrada para as pessoas que adentram o Espiritismo, e esse é o 4º livro da série. E ela, a menina Patrícia, ela desencarnou muito jovem, e ela era de uma família espírita, os pais entenderam, né, o desencarne dela ainda aqui muito jovem. Ela também foi muito acolhida, muito bem recebida no plano espiritual, então ela foi, entre aspas, privilegiada. Ela teve todo um merecimento para não sofrer tanto com a sua ida para o plano espiritual muito jovem, deixando seus pais. E os pais que aqui ficaram também não sofreram tanto com a sua partida. E aí ela escreveu um texto muito bacana, muito bonito, e acho que vai tocar muitos corações aí. Para quem não leu o livro, né, eu separei aqui um trechinho para a gente refletir. Ó. Amar e desapegar-se dos seres que amamos não é fácil. Encarnados, quando aprendem a se desprender de tudo que lhes é caro, chegam a ter sensações de dores, porque sufocam a ilusão de ter. Amar tudo e saber que tudo nos é emprestado. Por quem? Pelo nosso Criador. Com objetos emprestados, cuidado dobrado. Não somos donos de nada material. Não possuímos nada. Nosso amor por tudo deve ser incondicional. Usar o que nos é permitido, mas sem abusar. Quase sempre, nos julgamos insubstituíveis junto daqueles que amamos, que ninguém os ama mais do que nós e que somos impreteríveis na vida deles. Nos apegamos a eles, esquecendo que eles também são amados por Deus e que somos companheiros de viagem, cabendo a cada um caminhar com os seus próprios passos. Deixar que esses afetos sigam sozinhos é algo que devemos entender. É o desapego. Precisamos amar com desapego. E nós conseguimos? Parece fácil, né, lendo esse texto aí, e principalmente quando a gente não sabe, né, da história, os bastidores, né, da história, né, no caso da menina Patrícia, né, desencarnou muito jovem. Talvez a gente, sem saber desses detalhes, a gente até consiga entender. Quando a gente sabe dos detalhes, então, opa, peraí, será que a gente consegue amar com desapego? É um trabalho muitas vezes longo, que leva muitas vezes tempo de entender, tempo de despertar, daquele, opa, agora eu entendi. Eu recomendo a leitura desse livro, aquele livro, a gente brinca, né, aquele livrinho Água com Açúcar, romance espírita, né, eu não tenho nada contra romance espírita, acho muito bom, principalmente para a gente arejar a mente, né, principalmente autores conhecidos, né, como a Vera Lúcia, né, que já psicografou vários livros, né, dezenas de livros. Então são ensinamentos que muitas vezes despertam a nossa atenção e faz com que a gente reflita a respeito. Eu recomendo esse exercício do amar com desapego. Ah, mas é difícil. Mas é um exercício, a gente só aprende exercitando, a gente só aprende tentando, a gente só aprende estudando. E a mesma autora, a Vera Lúcia, ela nos traz aí no livro Talismã Maldito, o espírito é o Antônio Carlos. Só sofre quem perde, só perde quem possui, e se não possuímos nada ou se não estivermos apegados a nada, não há sofrimentos. Desapego não é sinônimo de desamor. Podemos ser desapegados e amar profundamente. Ah, mas aí o bicho pega, como se diz, né? Será que eu consigo amar e ser desapegado? Ou o contrário, ser desapegado e amar profundamente? São sentimentos que muitas vezes são situações que às vezes parecem antagônicas, né? Parece, puxa, mas é tão complexo, está tão distante uma coisa da outra. É só uma questão de trabalhar. E muitas vezes a gente só consegue entender isso quando a gente passa por um momento difícil. Quando a gente perde alguém, seja um familiar, seja um amigo, seja um animalzinho, a gente só consegue entender isso realmente quando a gente passa por uma situação como essa. E olha só esse pensamento do escritor português José Saramago. Também é uma lição muito profunda. Ó. Filho é um ser que nos foi emprestado para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos,
de como mudar nossos piores defeitos, para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo amado. Perder? Como? Não é nosso. Recordam-se? Foi apenas um empréstimo divino, e que muitas vezes nós não nos damos conta. Então, desapego, como se fosse aí uma bexiga, né? Uma bexiga de corações, uma bexiga de amor. Soltar, entregar, deixar ir, partir, fluir, viver no presente sem o peso do passado, sem expectativas para o futuro, e nossa finitude, saber que somos passageiros, sem posses, sem medo, sem culpas. O desapego não significa que você não deve possuir nada, mas sim que nada deve possuir você. Desapega que a vida flui e que Jesus, nosso divino mestre e amigo, nos ilumine, nos ampare e nos proteja hoje e sempre, que a gente tenha esse devido entendimento, que a gente tenha a capacidade de entender essas lições, que a gente consiga verdadeiramente saber que Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça, está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando, nos protegendo, nos amparando, nos iluminando. Deus não quer que a gente sofra. Deus é nosso Pai de infinito amor, de infinita amorosidade. E nesse momento, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, vamos fazer um pensamento de muito amor e de muita luz a todos aqueles irmãos que estão passando por algum tipo de dificuldade nesse momento aqui no plano encarnado, muitas vezes passando por uma doença física, pessoas que estão internadas em hospitais, ou mesmo em suas casas, passando por uma enfermidade, tendo a necessidade de cuidados médicos e muitas vezes cuidados espirituais, que talvez num primeiro momento estejam faltando na vida daquela pessoa. Que Jesus, nosso divino amigo, nosso irmão maior, possa visitar os lares e os corações de todos aqueles que estão necessitando nesse momento. Que nós possamos vibrar muito amor e muita luz a todos esses necessitados, para que essas energias se transformem em passes curadores, em passes de harmonização, levando essas boas energias e vibrações aonde a necessidade se fizer mais presente. Amparando também aqueles irmãos que desencarnaram recentemente e que também necessitam das nossas preces, também necessitam das nossas boas vibrações, para que eles tenham o devido entendimento da sua nova vida, para que esses irmãos espirituais que estão ao seu lado possam ajudá-los e ampará-los da melhor maneira possível, curando suas enfermidades espirituais, dando a cada um desses irmãos a paz em seus espíritos, aos seus familiares que aqui ficaram e que muitas vezes estão tristes e chorosos com essa separação momentânea, que possam ter esse devido entendimento, que possam ter seus corações acalmados e aliviados, que Jesus visite os lares de todos esses irmãos, aplicando essas boas energias de amor e de luz, que os nossos amigos espirituais estejam presentes em nossas vidas, em nossos corações, abençoando esta casa que está permitindo esse momento de reflexões e de conhecimento através dos meios virtuais, amparando e abençoando a cada um dos trabalhadores da casa, tanto da parte material como também aos mentores e benfeitores do lado espiritual. Que todos nós, Senhor, sejamos amparados e beneficiados com essas boas energias e vibrações. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pessoal, quero agradecer a todos que estiveram acompanhando, a nossa conversa de hoje. Para quem quiser mais informações a respeito, tudo aquilo que a gente falou nessa palestra, daí as referências bibliográficas
dos textos que foram lidos aqui, dos conhecimentos que foram trazidos, né, por todos esses irmãos, alguns já, a maioria, né, já desencarnado, outros que ainda estão aqui convivendo com a gente nesse plano terreno. Então, muito obrigado a todos vocês, que Jesus possa abençoar e iluminar os caminhos e os lares de cada um de vocês, que possa abençoar mais uma vez a essa casa querida que nos convidou, que mais uma vez esteve presente em nossas vidas, abençoando e iluminando a todos aqueles que estão assistindo, né, que são diretamente ligados a essa casa. Quero agradecer imensamente por todos vocês, por terem prestigiado, por terem acompanhado essa nossa conversa de hoje. Até uma próxima, pessoal, se Deus quiser, e vamos exercitar o desapego.